Nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Emmanuel comenta na lição 178 do livro Fonte Viva, Reverência e Piedade. Sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo, mas não se esquece de acentuar a maneira pela qual nos compete servi-lo. Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilha a constelação dentro da noite, o sol transborda calor e luz, cobre-se a terra de flor e verdura, tem a fonte uma cantiga peculiar, entoa o pássaro melodias de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço que o Mestre nos designa o pessimismo e a amargura. O contentamento de ajudar é um dos sinais de nossa fé. Entretanto, é necessário que a nossa alegria não se desmande em excessos, nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmo e desprezo. Sirvamos alegremente com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podes pessoalizar o todo misericordioso para agradá-lo, mas podemos servi-lo diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos assim o carro de nosso trabalho sob os trilhos do respeito e da caridade e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca se extingue. Emmanuel primeiro utiliza uma imagem muito poética e muito bonita. Eu me lembro de ter lido uma vez um livro chamado Espiritismo na Arte, de Leon Denis, um autor francês que teria sido o codificador se Allan Kardec falhasse e acabou sendo um continuador da obra de Allan Kardec, de maneira que quem conhece o Espiritismo acaba sendo se esbarrando aí com a leitura com a obra de Leon Denis fatalmente. E Leon Denis fala no seguinte, fala que a música ela é universal porque no universo tudo tem uma melodia muito particular. Então a gente acostumou aqui a nossa vida através de melodias, né? A gente sabe muito bem quando vem aquele barulho de relâmpago que não deixa de ser uma melodia, um rufar de tambores, aí uma percussão tocando no céu. A gente sabe que vai chover, a chuva já é uma música diferente, o vento traz uma música diferente, o dia de sol traz o canto dos pássaros. Ele aproveita para dizer para a gente da alegria, falando a natureza está o tempo todo em alegria. Brilha a constelação dentro da noite, o sol transborda calores. E eu achei muito interessante quando ele fala, tem a fonte uma cantiga peculiar, que eu tenho alguns amigos aí que tem casa na beira de cachoeira, e é um privilégio maravilhoso você passar o dia inteiro, dia e noite, só ouvindo aquele barulho de água caindo, né? Mas até quem mora ao lado da cachoeira, quando aparece a chamada tromba d'água, que é um fenômeno que é conhecido, é bem comum nesses lugares, ele também vai ouvir uma canção, uma música diferente. Mas enfim, Emmanuel pega essa imagem poética, criando essas imagens mentais na gente, para dizer que a maneira da gente estar servindo tem que ser uma maneira alegre. É interessante o Emmanuel falar sobre isso, que essa alegria, ela naturalmente ela vai vindo com o tempo. É claro que se você não se permitir a prática de alguma dessas atividades durante certo período de tempo, você pode ser que eu vou entregar comida na rua e de repente você veja tanto sofrimento e não deixa a alegria tomar espaço, você acaba ficando triste com aquilo, né? Mas com o tempo você começa a perceber, não, peraí, o sofrimento está em todo lugar, né? O sofrimento não está só naquele que mora na rua, aliás o sofrimento está em muito maior número naqueles que estão dentro de casa, na dificuldade no convívio com suas famílias, enfrentando uma doença qualquer, ou enfrentando o desemprego, e a crise toda que a gente está passando, enfrentando os vícios. Na verdade, essa tristeza toda, né, esse sofrimento está aí. Então a gente começa a observar que você ter o privilégio de estar de alguma maneira trabalhando, né, junto com esses missionários, e quando a gente fala missionário, gente, é porque a gente assim, não duvidem disso, como tem muito sofrimento aqui na Terra, a gente vai encontrar no mundo espiritual várias que a gente chama de caravanas, de grupos, coletividades mesmo, que estão dedicados só a ajudar os que estão aqui embaixo, os que estamos aqui, né, em carne e osso. Assim como acontece também com alguns encarnados, né, que entram nesses grupos missionários e vão para lá com o objetivo, para cá com o objetivo, né,
com foco no determinado grupo, seja morador de rua, seja doentes em hospitais, seja presidiários, seja, né? As pessoas vão para esses grupos. Eles estão aí também. Quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a fazer sintonia com eles. Então o que acontece? A gente vai sentir sim um incômodo, porque vai ver que o sofrimento na Terra parece que não tem fim. É muita gente sofrendo. Mas ao mesmo tempo vai começar a sentir uma alegria, que é aquela alegria que só tem aqueles que começam a ter a consciência de que o dever está cumprido e que agora você está numa posição correta, tomando um caminho correto. Mas ele vem chamar a nossa atenção, num segundo momento, para o cuidado que a gente deve ter nas maneiras de extravasar essa alegria, porque a gente ainda traz ainda alguns conceitos e alguns comportamentos que são realmente inadequados quando se trata de um trabalho voltado para o bem, lidando com o sofrimento. Então ele fala assim, não seria justo realmente trazer pessimismo e amargura, né? Agora, entretanto, é necessário que a nossa alegria não se desmande em excessos. Ruído inadequado ou conceitos impróprios. Nós temos um grupo maravilhoso que, quando a gente está reunido, volta e meia a gente, né, coloca uma música para cantar no karaokê, o pessoal faz umas danças e a gente filma as danças e fica brincando uns com os outros, mas ali não está tendo em momento nenhum ruído inadequado, nem conceitos impróprios. Pelo menos é um trabalho que a gente vai fazendo de policiar para que isso não aconteça. E também nem palavras menos dignas e nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmo e desprezo. Porque isso acontece muito ainda nos nossos ciclos. Na hora da gente manifestar a alegria, a gente tem os nossos excessos, a gente se espelha em alguns personagens de comediantes que a gente vê por aí, e acaba tomando aquilo como um modelo de extravasar a alegria, que não precisa ser desse jeito, porque afinal de contas, às vezes a pessoa está sofrendo e está tendo um momento de gratidão, mas ela não está preparada também para aquela gargalhada toda, e aquela gargalhada poderia servir para ela de, como diz aqui, né, de sarcasmo ou até de desprezo. E a gente tem que ter um respeito profundo pela dor de todos, assim como a gente quer também que tenha um respeito com a nossa dor. E até mesmo quando a gente está só no nosso grupo, vamos pensar numa coisa aqui, né, gente? Uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, que facilmente a gente consegue comprovar. No grupo de trabalhadores que estão voltados para uma determinada tarefa de assistência, tem muitos que estão também nos seus sofrimentos. Todo mundo que está aqui na Terra tem os seus sofrimentos. Já dizia o poeta, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente sabe o que a gente passa, né? Todos nós. Então, ele vem falar para a gente aqui, o que ele coloca? Se vamos alegremente com reverência e piedade. Ó, reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. A gente ainda tem ainda na nossa cultura muitas anedotas, muitos contos, piadas que são preconceituosas, que vão estar mexendo com um determinado grupo. A gente ainda traz na nossa cultura ainda uma bagagem muito enraizada de racismo ainda. Então tem que tomar muito cuidado às vezes com umas palavras que a gente, né, sem querer, às vezes usa e ofende as pessoas. A gente está vendo mais uma vez episódio no futebol, de novo, de uma palavra mal empregada na hora errada e ser interpretada como racismo. E agora vai caber a justiça, né, e a quem de direito para poder analisar se aquilo é passível de punição ou não. Mas aí ele coloca para a gente, ó, reverência para com o Senhor, piedade para com o próximo. Eu gosto muito de um capítulo chamado O Homem no Mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode viver de acordo com os prazeres da sua geração, mas só tendo cuidado de reverenciar ao Senhor pela oportunidade que está tendo e de não ofender, não melindrar, não de alguma maneira não desrespeitar as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, quando a gente chega ao ponto de poder brincar, né, e poder confraternizar, não existe coisa melhor, a alegria sai espontânea e a gente ainda traz ainda esses excessos das formas como a gente extravasava a alegria, que cabe também a gente tomar o devido cuidado, passar pelo filtro, também vigiar e orar. Então ele termina que conduzamos assim o carro do nosso trabalho sob os trilhos do respeito e da caridade, e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca, nunca se extingue. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Emmanuel, por cada dia de reflexão em cima dos seus estudos.